A terceira pergunta diz com relação ao repasse do Fundeb. Quando nós falamos em repasse de recursos ou do governo estadual ou do governo federal, nós temos que levar em consideração que quando a prefeitura elabora a LOA, ela faz com base numa previsão de receita. Então, quando nós estimamos o orçamento de 2026, a previsão era uma, porque o orçamento a gente elabora, ele começa a ser criado em junho e julho. Então, você vê que a gente tem de cara 3 meses entre uma defasagem de informação, que foi aonde surgiu o primeiro indício de que teria queda de arrecadação. Então, quando nós montamos a previsão, nós fizemos a previsão do Fundeb com repasse cheio. Então, quando se fala que haverá queda no repasse de Fundeb, é porque o que a prefeitura esperava receber e do que ela efetivamente está recebendo está menor. Você comentou que foi 1.900.000 de Fundeb no mesmo período do ano passado. Se você fizer a correção pela inflação, que foi 4,5%, você vai ver que o percentual está abaixo da inflação. Ou seja, mesmo o percentual tendo crescido em 2026, ele não cobre o custo da reposição inflacionária. Então, o município ele começa a perceber, logo nos primeiros 5 meses do ano de 2026, que o que está vindo de repasse é insuficiente para cobrir a inflação. Então, cresceu, mas não no ponto necessário para cobrir as despesas. Tá? Terceira, foi as 3 perguntas, né? Qual teria sido o demonstrativo financeiro utilizado para concluir que houve queda nos repasses, mas é isso que o senhor já prontamente pontuou. E aí, que é a informação dos valores recebidos no primeiro quadrimestre de 2025. O senhor já reforçou, então, que a informação é verídica. Exato. E também no de 2026. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento, pela explanação e resposta aos questionamentos. Algum vereador ou membro da sociedade civil presente gostaria de se manifestar, de fazer alguma pergunta, sanar dúvidas? Por favor, Franca. Conforme você disse aí na pauta, esse momento seria para responder as perguntas feitas pelo vereador Felipe Carlos e também para passar a situação financeira, né? Então, Perfeito. queria saber um pouquinho mais sobre a situação financeira, orçamentária financeira do município. Perfeito. Posso só complementar, antes de passar a palavra para o Paulo, lembrando também que no dia 28 de maio, nós tivemos uma audiência pública da prestação de contas do quadrimestre do município, onde não teve nenhum representante da Câmara do Legislativo, né? Então, também, todas as informações que estão sendo passadas aqui novamente, foram passadas no dia 28 de maio. Prefeita, só para esclarecer, essa audiência pública ela foi direcionada e apontada pelo Tribunal de Contas. Não é algo que o Poder Legislativo criou aleatoriamente, tá? Então, se a senhora fez essa audiência pública já, parabéns, tá? Aqui é um questionamento que a Câmara está fazendo a respeito do apontamento do Tribunal de Contas, conforme foi orientado pelo nosso jurídico. Dirigir lá. Trouxe 2. Alô, teste? Tá. Eu vou dar uma puxadinha. Aí eu vou entrando na frente só para mudar aqui. Não vem. Pode ser. São 2 apresentações de slides. Eu acredito que elas são importantes porque elas demonstram como que está o comportamento da receita, como que está a despesa, como que estão os principais repasses do município. Pode passar, Danilo. Não, na setinha.
Então, o nosso tempo estimado é de 30 a 40 minutos, são dados oficiais. O que acontece? Os nossos dados hoje eles mostram que é imprescindível que aconteça um contingenciamento de despesas no município devido à situação da receita. E isso é uma prevenção que nós estamos fazendo, porque, no pior cenário, a inércia do município pode acarretar prejuízos no final para a população pela falta de ação, né? Então, o que será demonstrado? Que a LOA 2016 ela foi aprovada com base em uma expectativa de receita, que é isso exatamente, né? A gente estima a receita e fixa a despesa. A arrecadação de ICMS em 2026 está ficando abaixo do comportamento observado em 2025. A revisão da receita ela exige limitação de empenho e movimentação financeira para os 3 poderes, prefeitura, Câmara e autarquia. É imprescindível. Então, a revisão de receita exige a limitação, as medidas buscam proteger serviços essenciais e obrigações legais. O que essa apresentação ela não é? Ela não é um cancelamento do orçamento. Ela não é a paralisação de obras, convênios ou emendas. Ela não é uma escolha isolada de governo, mas a aplicação de regras de responsabilidade fiscal. Ela não elimina a recomposição proporcional se caso a receita voltar a ter uma alta. Pode passar. Então, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos a LDO de EP e nós temos a LOA de EP. Então, a LDO ela vai falar da responsabilidade, que demanda ação planejada. Quando a receita não comporta as metas, tem que haver limitação de empenho. E as despesas obrigatórias e serviços da dívida, elas não são objetos de limitação. Então, a LDO, no caso, ela vai definir as diretrizes da execução da LOA de 2026, ela prevê a reserva de contingência e cria as regras de limitação de empenho, do mesmo jeito que ela determina o menor impacto possível em ações de educação, saúde e assistência. E a LOA de EP, ela estimou que a nossa receita seria de 76 milhões. Organiza o orçamento por órgão, função, fonte de recurso e categoria e faz a execução dependente da efetiva arrecadação de recursos. Então, nós estimamos um orçamento com 76 milhões, 63 milhões para o Executivo, 10 milhões para o Hospital e 1,8 milhões para a Câmara. Pode passar. Agora, as receitas do município, como o IEP é um município pequeno, embora nós temos ali 73 milhões de receitas correntes, né, tributos, contribuições, transferências, e no capital apenas 2,1 milhões, o maior peso no orçamento de EP são as transferências correntes. Então, nós temos 66 milhões que nós dependemos de repasse. ICMS, FPM, Fundeb, cota parte, royalties do petróleo. Então, tudo do município, basicamente, é dependente externamente. O que ele gera próprio são 13,6 milhões. Pode passar. O maior problema em 2026 é exatamente o ICMS. E o ICMS ele é influenciado pelo IPM, que é o Índice de Participação de Municípios. Então, como que a queda chega ao município? Primeiro, o Estado arrecada o ICMS, depois ele aplica esse IPM, e isso define-se a cota-parte do município. Na próxima apresentação, eu vou explicar o que é o IPM. E isso ainda acrescenta-se os 20% de deduções do Fundeb para chegar na receita líquida. Então, a queda informada no IPM, quem verificou em 2024, 25 e 26, o IPM de 25 para 26, ele caiu 21,71%. Então, a arrecadação do ICMS para IEP, ela vai tombar, espera-se 21,71%. Aí, ela pode cair um pouquinho menos se a arrecadação do Estado crescer mais do que a queda. Então, se crescer 2%, a queda efetiva é de 19%. A gente consegue determinar, na próxima apresentação eu demonstro de onde que ela veio, mas IEP é um município agrícola. Então, o que acontece na agricultura de IEP afeta muito o repasse de ICMS. O FPM não. O FPM ele é fixo até 10 mil habitantes, então, enquanto o governo federal estiver crescendo, a gente consegue aumentar a arrecadação, mas o ICMS não. Nesse caso aí, a receita que está entrando no município esse ano é frente a 2024. Então, o que aconteceu em 20... O município tem noção de se vai ter uma dificuldade financeira ou não. Por exemplo, para 2026 ele vai entrar para 2028. Exatamente. Então, quando o município sabe, eu vou ficar negativo ou eu vou ficar
Boa. É assim, normalmente fecha-se o exercício em 24, aí no meio de 25 saem os índices provisórios de participação. Na verdade, a gente tem a perspectiva de que vai crescer, de que vai cair, só que a gente não sabe qual que é o tamanho do bolo do Estado. Porque o que acontece? O índice de participação do município diminuiu, só que naquele momento ainda não se conhece a efetiva arrecadação do Estado, né? Então, são coisas diferentes. A gente sabe qual que é o peso que o município tem naquele momento apenas. Mas se todos os municípios caírem na mesma proporção, o repasse não cai. Tá? Então, o nosso ICMS de 2025 líquido, isso é até 20/6, tá? Então, o ano passado nós arrecadamos 9.650.000. Esse ano nós estamos com 8.010.000. Então, de cara, nós temos uma queda de 1,5 milhão até o dia 20/6 na arrecadação do ICMS. Então, fazendo a mesma proporção, a previsão é que se chegue em dezembro até 5,6 milhões negativos. O que acontece? Geralmente, os meses de janeiro a maio, eles são os melhores meses do ano em termos de receita. Então, essa queda de 16% que nós vimos já no começo do ano, se ele não tivesse caído tanto, a gente poderia ficar um pouco mais tranquilo para o segundo semestre. Mas o segundo semestre geralmente é pior. Tá? Pode passar. Então, a nossa previsão na Lua era de 27 milhões previstos para o ICMS. A nossa reestimativa, que é onde nós estamos trabalhando para fazer esse contingenciamento e as medidas que estão sendo necessárias, nós estamos com uma estimativa de 21 milhões. Isso dá uma queda de 5.680.000, aproximadamente 20,9% de queda no repasse. Então, o que é o contingenciamento, só para não ficar falando de contingenciamento, né? Então, ela é uma medida preventiva de equilíbrio fiscal. Então, ela é um ajuste na execução à arrecadação, ela é uma redução ou uma suspensão temporária de novas despesas e compromissos, e ela é um instrumento revisável se caso a receita se recuperar. O que ela não é? Ela não é um cancelamento automático de todas as dotações, mas e nem uma paralisação geral de serviços públicos. Ela também não é para ser desconsiderado o que é despesa obrigatória, e muito menos um bloqueio de recursos vinculados quando a frustração ocorre. Então, por exemplo, recursos de emendas, recursos federais, estaduais, esses estão sendo executados normalmente. O que é segurado, geralmente, são os recursos do Tesouro. Então, tudo que é pelo Tesouro, faz-se um pente fino um pouco mais rigoroso, verifica-se se ele tem possibilidade de ser encaixado nas despesas federais e estaduais, se tiver, remaneja. Se não, segura até que tenha uma melhora de arrecadação. E por que agora? Porque o comportamento da receita ele já se mostrou com uma queda relevante. Então, a gente está antecipando, inclusive, o movimento que o Tribunal de Contas faz. Por lei, o município poderia esperar o apontamento do Tribunal de Contas para poder iniciar as medidas. Então, a prefeita Marta ela optou por ser preventivo. Nós estamos vendo, vamos fazer essa medida antes, porque quanto mais cedo a gente começar a fazer as medidas, menor é o impacto. Menor tem que ser o corte. Você corta um pouquinho, cortar 100 mil todo mês é mais fácil do que você chegar e falar assim, eu preciso cortar 1 milhão do dia para a noite. E a lei de responsabilidade fiscal ela exige essa atuação tempestiva após a frustração de receita. Então, tem que ajustar cedo para reduzir esse risco de atraso. Pode passar. O que é preservado em todo caso? Folha e encargos, dívida, PASEP e precatórios e os recursos vinculados. Então, nos recursos vinculados, saúde, educação, assistência, convênios, emendas, eles que preservem a finalidade ou o recurso estadual e federal, eles são liberados. Então, primeiro preserva a obrigação legal, depois preserva a vinculação, depois reduz custeio discricionário, revê contratos e algumas despesas que são adiáveis. O que o ajuste, onde que esse reajuste e esse ajuste vai cair, né? Como os dois maiores órgãos da administração, então saúde e educação, os dois juntos eles respondem por quase 40 milhões de reais de 76. Então é natural que haverá um impacto em saúde e educação, o mínimo possível, mas como eles são os maiores orçamentos,
Se você cortar 2% de todos os departamentos, por exemplo, 2% em cima de 30 milhões é maior do que 2 milhões em cima de 2,4 milhões. Sim? Dentro dessa lógica aí, se você pode passar, então seria mais conveniente, por exemplo, em vez de eu descontar ou tirar, fazer algum reajuste de salário dos funcionários que estão na base, eu trabalhar com desconto, com redução de salário, com a destituição de cargos para economizar esse salário do pessoal que está secretariado. Exatamente, mas isso foi feito. Então, a gente já fez algumas demissões de cargos comissionados, a prefeita já exonerou alguns cargos, já foi feito alguns cortes de gratificações, que é o comissionado. Porque o que acontece? Não, mas a lei de responsabilidade, ela dá alguns critérios. Então, para mim chegar num certo ponto, eu tenho que ter feito algumas medidas antes. Então, primeiro, geralmente são comissionados, são funções comissionadas. O que a gente não pode esquecer é que a função comissionada, ela não é complemento de salário. E ter essa visão de que ela é complemento de salário, a gente entra num perigo jurídico que não, eu acho que não convém. Por uma. É, na verdade, eu tenho a visão do seguinte, geralmente prefeituras gostam de ter mais cargos do que precisam. Isso, mas eu sou da linha de que há cargos subutilizados na prefeitura, em todo lugar do Brasil inteiro. E daí criou-se lá no passado as funções de gratificação para poder criar-se um amigo político, coisa. Então, geralmente as funções lá atrás elas tinham essa função. Então, quando a gente fala que está cortando na base, na verdade, a legislação de EP ela poderia ter sido melhor estruturada lá atrás para otimizar melhor os cargos existentes. Então, tem cargos hoje que você vê que a pessoa aperta a tecla A, e se você pedir para ela apertar a tecla B, ela vai querer ganhar uma gratificação. Então, nesse aspecto, embora está cortando essas funções, o serviço na ponta sendo executado, porque está dentro das atribuições ainda. Praticamente todas as funções. Essas pessoas continuam fazendo o serviço sem ganhar essa gratificação. Isso não vai criar causas depois judiciais para a prefeitura? Eu entendo que não, embora eu já ouvi argumentos deles que sim, que isso é para judicial. Porque é uma função, a função gratificada é uma função do cargo. Exatamente. E trabalhar o exercício inteiro sem função. Nesse caso, o pagamento delas foram suspensas, né? Na realidade, eles não foram exonerados do cargo. Só que, assim, eles estão fazendo a função, mas, como explicar? Eles estão fazendo a função que, ao meu ver, já é inerente do próprio cargo. Uhum. Exatamente. Para responder pelo setor, exatamente. Correlatas à área. Aí o escriturário está lá fazendo uma função, deixa eu pensar um pouquinho assim, ele está lá fazendo uma secretaria, né? Tem um ato estatutário. Se ele começou a fazer uma outra função, também seria feita pelo escriturário. Então eu não vejo que tem esse prejuízo, né? que vai ter um prejuízo para o
Perfeito. Pode passar. Então, o que foi já adotado até o presente momento, né? Então, foi feita algumas revisões já contratuais, siga truck sem parar, energia, na parte de combustível, contrato candurinha, alimentação em geral, estagiários, algumas funções gratificadas e cargos em comissões já foram retiradas. E aí a gente entra no critério político-administrativo, né? O ajuste ele começa por despesas de custeio, contratos revisáveis, consumos e estruturas administrativas antes de se atingir serviços essenciais. Pode passar. O saldo financeiro não significa recurso livre. Então, vocês podem ver lá, por exemplo, que no caixa da prefeitura tem 11 milhões e 600 mil. Desses 11 milhões e 600 mil, 9 milhões e 100 já estão comprometidos com empenhos até o dia 20/6. Então, são restos a pagar não processados, restos a pagar processados e ainda não pagos, porque não chegou o dia do vencimento, empenhos de 2026 a liquidar, e os que estão liquidados e que estão esperando o pagamento. Então, dá 9 milhões e 100. E sobraria um caixa líquido de 2 milhões e meio. Só que isso foi no dia 20/6. O que a gente tem no final do mês? A folha. A folha de EP desse mês vai fechar em 2 milhões e 400. Então, nós, ao final do dia 30/6, a previsão é fechar o caixa de EP com R$113 mil livre. Isso se a gente pensasse que dia 30/6 acabaria o mandato, o exercício, né? Aí depois tem o restante do ano. O que acontece? Os empenhos de 2026 a liquidar são contratos que vão ser executados até 31/12. Então, para se evitar os apontamentos, para se evitar que a despesa cresça mais, esse contingenciamento de despesa, ele tem que tentar fazer casar o que tem de receita, o que tem de caixa e o que está projetado sair. Então, hoje, nós estamos naquela situação de que, basicamente, a balança está começando a equilibrar. Então, o que já foi feito, segura. Só que a gente não pode abrir para frente, porque se abrir, descamba de vez. Então, tem que manter segurando mais um pouquinho, até que a gente consiga falar assim, não, agora a situação está tranquila, vamos colocar dessa forma. Paulo, interrompendo novamente a sua explicação, você já falou, mas não sei se você prestou atenção, talvez. Eu recebo muita mensagem de pessoas perguntando, falando, afirmando que o Fundeb está negativo. Mas não sei quando subiu negativo, nunca esteve negativo. Eu quero entender um pouco sobre isso. Me explica, por favor. Tá, vamos lá. Quando a gente fala em Fundeb ou qualquer outra fonte de recurso, a gente tem o que entrou no ano e o que foi empenhado. Se o que foi empenhado é maior do que o que entrou, está negativo. Então, o Fundeb, basicamente, ele é salário. Então, você tem a receita durante o mês, empenha no dia 30 e faz o pagamento da folha. O que acontece? Nem toda despesa da folha, ela acontece e paga-se no dia 30. Você vai ter uma parcela da despesa que vai ser paga lá no dia 20. Então, para conseguir otimizar melhor o recurso em caixa, visto que a prefeitura está com dificuldade na fonte 1, empenha-se um pouco mais da folha no Fundeb, continua empenhando-se apenas professores, mas empenha-se mais, sobe o percentual de despesa, porque a parcela que está acima do Fundeb não vai ser paga no dia 30, vai ser paga no dia 20 do mês subsequente. Então, você consegue utilizar melhor o recurso. O que acontece? No fechamento do bimestre, a receita tem que ser igual à despesa. Então, isso ao longo dos próximos meses vai diminuir até que lá em dezembro, o que entrou, vamos supor, se entrou 5 milhões, vai ter 5 milhões de despesa empenhado. Aí ele fecha no 0 a 0, porque 31/12 você não pode estar acima. Se tiver acima, significa que você está usando o tesouro para complementar ela. Basicamente, quando o Fundeb está negativo, apenas significa isso. Está sendo utilizado mais recursos do tesouro para complementar. Então, o que passa de 100% é tesouro que entra. Tá? Quais são os riscos de não se fazer um contingenciamento de despesa? Desequilíbrio fiscal, que é apontado pelo Tribunal de Contas, atrasos de pagamento, aumento de restos a pagar, descumprimento da lei de responsabilidade, cortes desordenados, porque chega-se num ponto em que daí é necessário cortar-se muito mais,
e perdas de previsibilidade. Então, fazendo do jeito que está sendo feito, a gente consegue olhar para o horizonte e falar assim, ó, o problema caminha-se para a resolução. O contingenciamento ele não é nada excepcional, né? Vários municípios do estado de São Paulo, frequentemente, vira e mexe, estão adotando. O nosso caso mais próximo aqui hoje é Ourinhos. A CISA ainda não decretou um contingenciamento, mas está caminhando para uma situação dessa. Paraguaçu Paulista, por exemplo, que é uma das mais próximas, teve contingenciamento de 24 e 2025 praticamente inteiro. Então, é uma medida de preservação, vamos assim dizer. O mais importante é a prefeitura não pode parar. E, para não parar, a gente precisa selecionar o que é prioridade e o que não é. Então, a gente começa fazendo sempre diagnósticos da situação, apresenta as medidas propostas e daí a gente entra com a governança, que é a prefeita, para tomar as medidas que são necessárias para que a gente tenha um fechamento de ano tranquilo, sem grandes impactos nos demais setores. Vou passar. Acabou? Agora, a segunda, ela só mostra só o comportamento Aqui eu vou demonstrar rapidamente o que é o ICMS, o que é o IPM que eu tinha comentado. Então, o ICMS é o imposto de circulação. Toda vez que você pede nota fiscal, você está contribuindo para a geração de impostos e para o repasse para o município. O IPM é o índice de participação. E de toda a nota fiscal que o consumidor tira, que você pede, 25% do ICMS retorna para o município. Pode passar. O IPM de 2024, ele era de 2023, ele era 0,04, então 23 impactou 2025, o de 2024 impacta 2026. Então, o IPM de 24 é de 0,037, o que dá uma queda de 21% na participação de EP no bolo de arrecadação do Estado. E aqui a gente tem aonde que estão as origens. Então, lá em 2023, quando foi a base, o município de EP ele gerou 551 milhões de valor adicionado. Então, tudo que foi comprado do fornecedor e revendido para o cidadão no final, gerou-se uma diferença de 550 milhões. Em 2024, 306. Aí vocês me perguntam, mas por que teve essa queda tão grande, né? Então, população mantida, receita tributária do município com crescimento, colabora para a manutenção do índice. A área cultivada caiu. Então, IEP, que nem eu falei, é um município agrícola. Então, você caiu de 60 mil hectares plantado para apenas 44 mil hectares. Então, o agro tem um peso significativo para o município de IEP. E esses 15 mil hectares que deixaram de ser plantados em 24 devido ao clima, devido às dificuldades com o governo federal, resultaram na queda de 200 milhões de valor adicionado para a IEP. Além disso, nós temos uma melhora, uma pequena reduçãozinha nos índices de resíduos sólidos e uma quedinha na cota par da educação, que é a quantidade de alunos matriculados dentro da rede. Tá? Pode passar. Então, o valor adicionado é a principal queda, 47%, pode passar. E essa é a arrecadação do ICMS pelo Estado de São Paulo, dentro do município de EP. Então, você observa lá que 2020, 21, 22, até mais ou menos comecinho de fevereiro de 23, a arrecadação do ICMS estava lá em cima. 23 afeta 25 e 24 afeta 26. Aí, lá em 2025, que são os 4 primeiros meses de 2025, nós temos um boom de novo de arrecadação. Então, o ano que vem, pelo menos no começo do exercício, a perspectiva é que tenha uma melhora na arrecadação do ICMS por causa dessa elevação de média que aconteceu no primeiro quadrimestre. Pode passar. E aqui a gente mostra um pouquinho mais claro, vamos assim dizer, como que está o comportamento comparando os 3 anos e olhando um sobre o outro, né? Então, 2024, que afeta 26, é o verde. Você pode ver que a receita está bem abaixo da tendência. 2025 a gente tem uma elevação na arrecadação, só que 2026, que vai impactar 2028, nós estamos numa arrecadação, nesse comecinho, janeiro, fevereiro, março,
bem pior. Ou seja, 2028 indica-se uma tendência de queda de arrecadação de novo no ICMS em relação a 2026. Pode passar. Então, as causas principais: agropecuária, redução no comércio, redução na indústria, redução de logística. Então, por exemplo, a Cocal é uma das grandes empresas da região. Ela compra cana. Se ela para de comprar cana, para de ter serviço. Parou de ter serviço, não tem valor adicionado. Não tem frete, não tem consumo de combustível, não gera ICMS, não gera IPI. Não... Então, é um ciclo imenso. E depois você tem o IPM relativo, que o município de EP ainda caiu mais do que os demais municípios do Estado. Nós temos de 645 municípios, e EP está entre os 5 municípios com maiores quedas de valor adicionado do Estado. Pode passar. Paulo, dentro desse tema aí, você tem falado bastante das quedas. Mas o que o município hoje, a gestão, pode fazer para melhorar esse quadro que você mostrou? Perfeito. Então, a primeira coisa que o município pode fazer é a revisão de legislação tributária. Então, o município já tem uma consultoria contratada que está revisando toda a legislação municipal. Então, nós temos leis muito antigas que não acompanharam a evolução da legislação nos últimos anos, e nós temos, a partir de 2026, a entrada do IBS e do CBS, que são os 2 novos impostos que vão substituir o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, que vai substituir o ISS do município. Então, se nós não fizermos essa adequação agora, nós já entramos perdendo receita em 2027. Então, essa é a primeira ponta, revisar o Código Tributário. A perspectiva é que entre agosto e setembro seja encaminhado para a Câmara o projeto de lei para poder valer para 2027. A outra ponta é revisão de benefícios, né? Então, a gente sabe que o município ele arrecada 13 milhões de 66. Como que você cresce a arrecadação? IPTU, ISS, contribuições, ou você tem negociação de terras, né, que é o ITBI. Então, esses são os 4 tributos grandes que influenciam o município. Então, o povo está comprando terra? Não. Você está vendendo e comercializando no comércio? Não. Então, você tem na onde? Contribuição e IPTU. Então, Não sei se é pertinente, mas uma preocupação que a gente teve, a gente conversando com o jurídico, passou para a Marta até esse ano, foi a quantidade de pedidos de isenção de que tem. porque foi alterada a lei. Antes, a lei ela dava um limite de metragem de imóvel. E a nossa população, ela é uma população idosa. Então, assim, a quantidade de isenção de IPTU esse ano foi o dobro, praticamente, do ano passado. E o ano que vem vai aumentar ainda. É algo que não era previsto. A gente fez uma alteração da lei de 2 situações, foi a isenção do IPTU, de apresentar IPTU, né? Só que a última que foi feita da metragem, a gente também não tinha, né? Eu estava na gestão passada, a gente também não tinha essa consciência. Aumentou muito, dobrou a quantidade de isenção, porque as pessoas estão ficando mais velhas, né? É lógico. E os imóveis são maiores. Então, antes a gente falava 70 metros quadrados. Não é isento. Esse ano a gente não tem essa regra. Então, assim, praticamente dobrou, né? E para o ano que vem a tendência é aumentar. Eu tinha falado para a Marta até pôde pensar, né, e conversar, mas assim, até como munícipe que sabe da situação. É uma coisa que tanto a Câmara quanto a Prefeitura tinha que rever essas isenções. Então, Que vai aumentar a isenção de IPTU. Então, esses critérios eles entrariam na questão do Código Tributário. Então, é necessário, se o município quiser ser um pouco mais independente da arrecadação estadual e federal, ele precisa olhar para a arrecadação própria. Tem que olhar para o IPTU com mais carinho, tem que olhar para o ISS, tem que olhar para o ITBI. Ele acabou de me lembrar, em 2024, um alqueire de terra aqui em IEP era negociado a 300 mil. Hoje está por 170. Então, a tua receita de ITBI ela tomba do mesmo montante. Além disso, por exemplo, o ITR. Então, a tabela do ITR que a prefeitura usa para cobrar o ITR, que quem cobra é o governo federal, avalia que a terra hoje está com 30
30 mil? Foi para 50? 20 mil, né? Então, assim, tem uma defasagem muito grande. Então, só que a gente não pode também querer subir de 20 mil para 170 numa tacada. Então, tem que ser um paulatino. Todo ano você vai aumentando um pouquinho até que você consiga fazer a igualar, né, entre uma e outra. Para títulos de exemplo, uma propriedade rural hoje ela vai pagar 0,3% do valor venal. Então, se a propriedade vale 1 milhão, ele está pagando R$300. Numa propriedade que, dependendo aí, tem 9, 10 alqueires de área, né? Então, você tem que rever todas essas situações para tentar fazer com que o município seja um pouco mais sustentável a médio e longo prazo. É uma das alternativas. É uma. Não tem arrecadação, exatamente. Não está arrecadando. É um dos itens que está sendo reavaliado, essa situação de estabelecimentos com as taxas. O que acontece? A maior parte dos municípios, por utilizarem um código tributário muito antigo, você tem taxa de propaganda, de publicidade, de localização, de licença, disso. Então, você tem, dependendo, 6 a 7 taxas para o mesmo estabelecimento. Numa proposta de revisão, você unifica, cria uma taxa só, você simplifica o procedimento e você dá ganho de escala, né? Nem que você unifique todas elas com o mesmo objetivo, mas você fiscalizar uma única taxa é mais fácil do que você fiscalizar 7. E que nem você comentou, o município de EP pelo porte tem um funcionário, que em tese a arrecadação é o coração da prefeitura. Então, não é exclusividade. Geralmente, municípios mais pequenos, há-se uma dificuldade muito grande em mexer no tributo municipal, porque o impacto político para vereador e para o prefeito é muito grande. Então, tem que ser uma compra, permitindo falar, em que a Câmara e o Executivo falem a mesma linguagem. É preciso porque o município precisa de dinheiro para poder oferecer saúde, para poder oferecer educação, porque se não tiver esse casamento e esse alinhamento, não sai do papel. Em 2024, o Tribunal de Contas apontou nas contas do ex. Um déficit de tarifa de água de quase 2 milhões. Exatamente. Esse é um outro ponto. O município de EP tem uma autarquia, né, um departamento que toma conta de água e esgoto. Isso, a médio e longo prazo, ele tem que virar sustentável, porque senão o município não sustenta. Você tem hoje áreas no município que não tem sistema. Só que ali aquela queda de 1,5 é em 4 meses, o déficit de 2 milhões é no ano. Mesmo assim, estaria faltando mais 3,5, pelo menos. Mais menos. Está tendo a substituição também dos hidrômetros que não funcionavam estão sendo substituídos. Então, que é devagar essa ponta. Quem? CPF, não tem. Nome da mãe, não tem. Endereço. Aí chega lá no endereço, chave da não está mais lá. E aí você só pode transferir a titularidade
Danilo. Danilo. Ela é ligada a pessoas do Pode passar. Pode passar. Porque não tem os dados para localizar. Isso é os cadastros mais antigos, tá? Tomar essas iniciativas. E assim, eu como vereador, a gente sabe que a gente tem que estar preservando também o cidadão. Só aqui, ter a saúde de qualidade, um especialista, universitário, o ônibus é gratuito, não cobra nada, a gente paga o ônibus Para levar a população. trabalhadores para fora, para ver se a gente não tem o convênio aqui, né? Não tem uma empresa aqui, só que isso custa dinheiro, né? Isso o dinheiro não nasce em árvore, quem dera nascesse em árvore, né? Então a gente tem que criar mecanismos de trazer esse recurso para dentro da municipalidade para que se possa pagar esses serviços, né? Então, isso que a gente pede aos vereadores que pensem mais carinho. Numa sessão foi aprovado um projeto que falava, né, Da redução do PV. Porque assim, deixa eu só explicar o que está acontecendo. Nós temos quase 440 funcionários efetivos. E os últimos, de 2018 até junho de 25, foi constatado erro, a prefeitura, por um erro do sistema, para a administração do sistema, não pagou usando ele sobre 13º férias. E isso está chegando por semana, 30 ações por semana, praticamente, com cálculo, enfim. Fora recursos, né, que a gente tem que estar fazendo, tem ações que a gente vê na primeira, daí novamente, só que é um valor, o RPV, ele é feito no município pagar em 60 dias. Quando é RPV. O precatório, ele já não vem, o precatório ele já fica no ano seguinte, porque vem saindo especial. A gente pensou nessa redução do RPV para adequar o teto do INSS para quê? Porque o município ter um fôlego, é lógico, quem receber isso até o teto, ele receber em 60 dias, Que é o normal. para a gente pagar em 60 dias, mas quem ultrapassasse esse valor ia Entra para... e aí a gente respiraria um pouco, né? O pagamento precatório estava para ter 1 ano, 2 anos? nós estamos pagando 25 já. Nós estamos pagando precatório de 25 já, então não está que nem antigamente tinha uma fila de precatório. E só fazendo um adendo, por exemplo, aqui, ó, os RPVs e precatórios que estão chegando, eles estão analisando situações de 2018, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Coisas que acontecem em 25, se forem entrar, vão entrar daqui para frente ainda. Então, tudo que está vindo de processo é para trás ainda. Mas tem um funcionário especial que tem 98 vidas. Então, assim, isso é um precatório. Mas na somatória, a gente já impacta de arrecadação de 1 bilhão. E a vez, imagina assim, o RPV pagando em 60 dias, porque o pessoal está entrando tudo de uma vez. Então, esses RPVs vão sair de uma vez. Então, foi uma alternativa que a gente achou para poder dar o município respirar um pouquinho e o pessoal receber no próximo ano. Mas Eu nem entendo. Ficou bem claro que isso aí foi uma administração anterior. não é questão de administração. Então, apoiando o sistema de alguém na administração. Essa administração não culpa nenhuma a respeito disso. Quem tem menos culpa sobre o erro da administração é o servidor. Ponto. A situação econômica do país, por si só, já está complicada. Sim. Ou alguém aqui que está falando assim, eu estou confortável, estou comendo picanha. Não está. A situação não está confortável. Agora, tudo bem que eu entendo. É preciso fazer um gerenciamento, a situação do município está complicada. É preciso, porque é como a casa da gente. A gente tem que apertar as coisas que importam isso aqui e para poder colocar as coisas no caminho. Só que eu postergar isso daí, eu não estou punindo de novo o servidor. Exatamente. Então, nesse aspecto... Eu entendo que ele foi lesado, eu entendo isso. Não estou querendo falar que o servidor está errado em entrar. Eu sou uma pessoa que coloco ninguém perguntar para mim, então entra.
Então, ó, sim. sabe disso, mas é que assim, foi uma maneira que a gente achou para poder dar uma respirada. Porque assim, muitos funcionários, quase a metade dos funcionários é até 8 mil os valores. Então, perceberia, são poucos os que sobem, mas tem uns que o valor é demais. Entendeu? O salário de INSS, o salário muito alto. E aí tem essa história, né? Vai chegar uma hora que essa conta vai vir, judicial, ele entra na minha prioridade para sentar, e aí eu tenho duas opções. Ou eu atraso o pagamento do funcionário que está de alternativa, ou eu Pago. pago os benefícios, tipo o ônibus do trabalhador, o ônibus do universitário, né? Então, alguém vai ter que pagar. Então, assim, a preocupação foi essa, não foi que ia ter antigamente, realmente, o precatório recebia muito tempo, né? A gente recebeu, na minha família lá no Brasil, recebeu o precatório da minha sogra desde 1990. Hoje é no máximo no ano seguinte. É o do ano anterior. Tá. É o teto do INSS, né? Então, ó, só para finalizar, então, esses foram os destaques da queda do ICMS. A queda na área cultivada de 26%, no valor adicional fiscal de 47%, área inundada queda de 6,8%, cota da educação 2,3%. Vou passar. Então, VAF local influencia no VAF estadual, que vai para o IPM, que vira repasse. Pode passar. E essas são as conclusões que nós já falamos. Queda do IPM de 21%, a queda do VAF de 47%, a redução da área cultivada, municípios pequenos como EP são vulneráveis a um único setor, no caso o agro tem um peso significativo dentro de EP, e o repasse depende, então, do desempenho econômico do município. Presidente? Dos não essenciais, sim. Quantos foram exonerados? Sabe dizer? 2, 3... 8 cargos. Exonerou? Foram 8. 27%, isso. Outra pergunta. Chegou a nós a situação de que não está sendo pago hora extra, não se paga alguma coisa dessa forma. E eu entendi aqui pelo que falou que a prioridade é o serviço chegar até a população. Houve relatos para nós que no hospital, alguns dias não tinha motorista, porque ninguém vai ficar sobre aviso, vai receber até que outras pessoas que tiveram que pedir que não tinha motorista. Como ficou essa situação em relação a esse corte de horas a serviços essenciais? Faltar um motorista sobre aviso por uma emergência de ambulância, por exemplo, é isso que eu quero saber. As horas não vão deixar de ser pagas. Foi colocado em decreto de 12 horas. Que não pode. Essas horas vão entrar nesse esse funcionário posteriormente Terá o descanso. gozando. Do descanso, né? Acaba por ser opcional, então. Tipo, se ele não quiser ir fazer essas horas, ele não tem obrigação. E se faltar uma coisa? Extra, ele não é obrigado a fazer. E aí, se no caso faltar uma motorista, você, por exemplo, igual o presidente do hospital, tem que dirigir uma ambulância para socorrer alguém. Aí é gestão do local.
O que acontece é assim, a regra do contingenciamento, ela corta despesas que não são essenciais. Hora extra é trabalho extra. Se está fazendo hora extra é porque está faltando funcionário. A ponta é essa. Então, é uma questão de readequação de estrutura dentro da instituição para poder atender a necessidade. A hora extra ela foi criada pela lei como um trabalho excepcional, virou regra. Na verdade, foi feito o refis agora, né? Aquele desconto está ainda. Está aberto. O prazo de refis está aberto. Desconto de juros, multa para pagamento. Ah, tá. Tá. É. Na verdade, tá com prazinho. Atrasou o fornecedor. Nos pagamentos. Do Tesouro. Quase 2 milhões. Readequando. Presidente, da minha parte, eu encerrei. Se o senhor topar, fica à vontade. Água, energia, telefone.
a previsão de corte na energia é de mais ou menos 200 mil daqui até dezembro. Tá? Energia... A minha outra pergunta é sobre, ano passado nós aprovamos na Câmara um direito das professoras. Esse direito, esse decreto impede que seja pago? Vai ser pago, não vai ser pago? Como que fica? Está suspenso então, elas não vão receber, era em junho ou Elas julho? vão receber, mas não no momento da medida Dos do 120 decreto. dias. É em julho? Julho, então não recebe agora, ficou trancado. Bom, Diante das informações que a gente colheu agora aqui, eu vou apresentar para o prefeito junto com a RSL aqui, nós vamos oficiar a carteira. Embora ela tenha a versão lá jurídica pronta e ela responda para os atos dela, qualquer esbarro vai no município. Então, diante disso, já que é público, nós tomamos conhecimento, até no máximo amanhã ou depois, o Central vai
Exatamente. Agradecer aqui a presença de todos, aos questionamentos apresentados, às explanações também pelo Poder Executivo, e colocando que as demais audiências públicas para essa finalidade serão realizadas nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só vou fazer menção aqui para esclarecimento. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o ministro ou secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Não havendo mais oradores, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia.